tudo bem com vocês? Meu nome é Gladys Terry, eu sou terapeuta energética e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. O medo pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas o medo não existe. O medo é uma ilusão. Porque o medo não nos serve de nada. Muito pelo contrário, ele piora a nossa situação, baixando a nossa frequência e nos colocando numa situação ainda mais vulnerável. Porque o medo, ele oprime o nosso campo vibracional, ele baixa a nossa frequência e não nos protege de nada. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você está com medo, você pode estar tremendo. Você pode estar batendo os dentes, você pode até fazer xixi nas calças de tanto medo que não vai adiantar de nada, pois aquilo que você está com medo vai continuar ali, não vai sumir. O medo, ele vem de uma forma muito sutil e por isso que muitas vezes nós não percebemos o quão ele faz mal para nós, ele nos oprime. Muitas pessoas se utilizam do medo para conseguir manipular outras pessoas. Porque uma pessoa com medo se torna vulnerável. E quando estamos vulneráveis, nós acabamos comprando qualquer coisa que se vê, tomamos decisões não assertivas, ou seja, nós não expandimos a nossa visão, justamente porque ele nos oprime, nos condensa, e não temos a visão de todas as possibilidades que há. Restringimos o nosso olhar pela compreensão que ele faz e tomamos decisões que não são assertivas, tomamos decisões que não são as melhores para nós. O medo, ele nos subjuga, nos contrai, nos coloca à margem da vida, nos impede de ser quem nós somos de verdade. Ele nos impede de ir atrás do que nós queremos. Ele nos impede de fazer aquilo que realmente precisa ser feito. E o medo, ele é o contrário do amor. O medo comprime, o amor expande. O amor, ele nos dá coragem para viver, mesmo em meio de tanto mal que nós sabemos que existe. E falando em mal, o mal sim, esse existe, esse é real. E o mal nada mais é do que a ausência do bem. E todos nós, de certa forma, conscientes ou inconscientes, nós usamos dessa energia do mal. Porque todos os dias nós temos uma escolha de fazer o bem ou fazer o mal. E quando eu falo em fazer o mal, não é aquilo que deixa as pessoas horrorizadas, do tipo matar alguém ou roubar alguém. O mal é muito mais do que isso. O mal é a omissão. O mal é deixar de fazer o bem. E o mal está tão condensado em coisas tão pequenas que nós mesmos fizemos mal a outros ou a nós mesmos e nem consideramos isso como mal. Isso é para a gente começar a pensar um pouquinho nas nossas atitudes, de quanto que muitas vezes nós fizemos mal a outros e a nós mesmos e nem percebemos, porque o mal também é muito sutil. O mal está voltado quando nós temos intenção de destruir algo, de destruir alguém, denegrir a imagem de alguém, subjugar a outra pessoa. E às vezes até em pormenores que nós não damos a atenção e achamos que não tem a menor importância. Eu atendo muitas pessoas que me dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca
nunca prejudiquei ninguém. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas boas não acontecem? Por que a minha frequência está tão baixa? Porque as pessoas têm uma visão de que fazer o mal são coisas agressivas, são coisas visíveis. E não é assim. O mal é simplesmente a omissão, deixar de fazer o bem a alguém. E o mal é tão sutil, que ele está nas pequenas coisas, nos pormenores. Então, as pessoas acham que fazer o mal são coisas grandiosas, roubar, a corrupção, sei lá, tantas outras coisas horríveis. Mas não é assim. O mal é muito, muito sutil e ele está embutido em coisas tão pequenas que as pessoas não se dão conta. Mas esse mal pequeno, entre aspas, que é muito grande também, baixam a nossa frequência e não deixam que a nossa vida seja como ela deve ser, abundante, próspera, feliz, alegre. Acabamos ficando vulneráveis e não percebemos que estamos vulneráveis e que as coisas não acontecem em nossa vida em função disso. O mal existe quando nós julgamos, quando nós condenamos e principalmente, como eu já falei, quando nós deixamos de fazer o bem. Quando eu digo quando nós julgamos, quando nós condenamos, não é só em relação ao próximo. Precisamos ver também o quanto nós mesmos nos julgamos, o quanto nós mesmos nos fizemos mal, o quanto nós nos condenamos por ser ou por não ser como nós gostaríamos de ser, ou por as coisas não ter dado certo como nós gostaríamos que fossem, como nós tínhamos planejado, acabamos nos julgando em função disso. Então nós precisamos fazer umas avaliações em nossa vida, de quanto o medo está presente no nosso dia a dia, de quanto o medo está paralisando a nossa vida, porque o medo paralisa e ele não serve de nada mesmo, e que em função do medo que nós temos, nós abrimos as portas, literalmente, para que o mal se instale em nós. Precisamos fazer umas avaliações e perceber o quanto nós deixamos que isso interfira na nossa vida, o quanto nós permitimos que isso não deixe com que a nossa vida flua da forma como tem que ser, da forma como nós viemos para a Terra para ser. Nós viemos aqui com uma missão de ser feliz, de ser abundante, de sermos muito prósperos, muito amorosos. E quando temos medo, nós não deixamos que isso flua. Eu quero deixar agora com vocês duas reflexões, que é a seguinte: façam uma pergunta para vocês mesmos e percebam como isso é para vocês. Eu pergunto assim: qual o medo ilusório que você está condicionado? E a segunda: que mal real que está te consumindo? Perceba que através dessas duas respostas, você vai conseguir destruir algumas coisas em tua vida, destruir alguns medos, destruir os males. Perceba, responda para ti mesmo e perceba como isso vai mudar. E agora eu também quero deixar para vocês uma sugestão de uma leitura, que é este livro aqui, de Napoleão Hill. O título dele é Mais Esperto que o Diabo, onde ele fala de uma forma muito clara sobre o medo e como o medo age em nós. É muito interessante esse livro. Eu gostaria e acho muito importante que vocês leiam esse livro. Aqui, de primeira mão já, ele fala dos 6 principais medos que são os que mais interferem na nossa vida e os que mais diminuem a nossa frequência vibracional, nos deixando aberto para todos os males existentes na Terra. Que são o seguinte: o medo da pobreza, o medo da
crítica é algo que eu percebo que é muito forte no ser humano, sempre estar preocupado com o que o outro está pensando, o que o outro vai falar de mim, ou o que o outro vai achar se eu fizer isso ou aquilo. O medo da perda de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice, e uma das coisas muito fortes é o medo da morte, como se a morte fosse o fim. Por isso que as pessoas têm tanto medo da morte e que baixam tanto a nossa frequência vibracional. Quero deixar aqui apenas só uma frase que eu achei muito importante e que nos leva a pensar muito em que nós cremos, o que nós fizemos, o que nós acreditamos e como nós deixamos isso influenciar em nossa vida. Que diz o seguinte: a força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos através do que o ser humano chama de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos através do que vocês, humanos, chamam de diabo. Então nós temos o poder de escolher, como eu falei antes, entre o bem e o mal. Mas nós não acreditamos o suficiente nisso. Na verdade, ele diz aqui, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Bem forte para que a gente possa pensar. Então é isso, gente. Analisem bem, pensem bem do que nós temos medo, do que você tem medo. E perceba que isso não é real, que isso pode ser modificado através de um pensamento positivo, através de fazer o bem a outras pessoas, através do amor próprio, que é fazer o bem a si mesmo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem muito bem e muito felizes. Até a próxima. Gratidão!